Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você. Estamos muito felizes de podermos estar essa tarde com você para um bate-papo gostoso, um bate-papo descontraído, algo que vem falar de tudo aquilo que estamos vivenciando na atualidade. Pois é, estamos vivenciando tantas situações, tantos transtornos de uma gama imensa, é um leque. E esses transtornos acabam nos levando a relacionamentos de dependência afetiva, relacionamentos com pessoas controladoras, relacionamentos sem segurança, relacionamentos de violência doméstica, enfim. O que é que está acontecendo com tanta intensidade com a humanidade? Será que é o final dos tempos? Ou será que agora é um grande peneirão onde nós estamos separando o joio do trigo para realmente alavancarmos dentro da regeneração? Para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que é a Jane Angelice. Ela é terapeuta e vai bater um papo gostoso aqui com a gente sobre isso. Seja bem-vindo ao Plenitude, Jane. Obrigada, Iraci. É sempre uma alegria estarmos aqui para falarmos de temas tão importantes, temas que hoje chegam para nós com muita recorrência. É triste falar disso, mas é imprescindível falarmos e trazermos para a luz temas que muitas vezes ficam escondidos, ficam debaixo, né, sob uma aparência e que ninguém muitas vezes desconfia do que está acontecendo na intimidade do coração e das relações das pessoas. Exatamente, principalmente no momento onde se tem quadros de ansiedades assim absurdos. Todo mundo vive uma insatisfação, uma ansiedade desmedida, porque ela passa a ser um transtorno. A ansiedade é boa até certo ponto, Exatamente. porque nos impulsiona para as realizações. Mas é óbvio que quando ela é um pouquinho além do limite, que ela é mais intensa, passa a ser um transtorno. E a quantidade de transtorno que está acontecendo, a gente sabe que é enorme. O que você deriva a isso, Jane? Eu gostaria de lembrar antes, porque acho importante, você fez uma abertura falando, será que isso é sinal dos tempos? Ou será que existem outras tantas coisas acontecendo simultaneamente? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que nós somos donos das nossas próprias escolhas, ou seja, nós temos um livre-arbítrio. Mas, de alguma forma, porque os espíritos sabem e viveram antes de nós, eles trouxeram para Allan Kardec uma informação que eu gosto muito de trazer quando a gente fala desse tema. No livro Obras Póstumas, quando vamos falar no tema da nova era, os espíritos falam para Kardec que nesse momento de transição chegaria um tempo em que nós, os seres humanos, estaríamos transitando feitos zumbis, mais mortos do que vivos. Enfadados e tudo, né? E que alguns transtornos, à época não se dava esse nome, nós chamamos de transtornos psíquicos nesse momento, mas à época dizia que existiria um estágio tal de loucura e de tristeza e de melancolia, não se conhecia a palavra depressão à época, melancolia, que nós veríamos suicídios nas mais tenras idades. Isso Kardec recebeu como informação dos espíritos na metade do século XIX. Nós estamos caminhando para a metade do século XX, num período que nós
consideramos de transição, onde efetivamente, como você falou, estamos passando por esse peneirão, onde alguns de nós, por conta das nossas escolhas, das nossas repetições ou não, pelo esforço do nosso aprendizado, poderemos passar ou não por essa peneira. Mas a questão é que a ansiedade, como você bem disse, ela faz parte de nós, do nosso movimento psíquico, da nossa história psíquica, e ela é absolutamente necessária como uma expectativa e um movimento diante do que pode acontecer. Então a gente até brinca, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Porque, de maneira geral, a nossa ansiedade está ligada a uma preocupação diante daquilo que vem, e muitas vezes imaginário, né? Com certeza. Toda ansiedade tem raiz numa emoção básica que também é necessária, que é o medo. E hoje nós estamos vivendo um momento tão desafiador no mundo externo que parece que ele aciona gatilhos internos dos nossos medos mais arquetípicos ou mais ancestrais, fundamentalmente ligado à finitude do corpo, que é o nosso maior medo, ainda que sejamos espíritas e tenhamos como princípio básico a sobrevivência da alma, quer dizer, a pré-existência e a sobrevivência da alma e a certeza de que somos espíritos eternos, esse mistério, se é que a gente ainda pode falar desse jeito, como espíritas, talvez já nem devêssemos usar essa palavra, mas, de fato, ainda pode acontecer e chegar para muitos de nós dessa maneira, pode ser bastante assustador. E daí deriva toda essa história do medo ligado a quaisquer outras situações e a nossa ansiedade. Hoje nós vivemos muito preocupados, e Joana de Ângeles traz isso em múltiplos textos e de forma diferente, mas falando sempre da mesma coisa. Exatamente. Nós estamos voltados para aquilo que está fora. E hoje não está é? tudo muito acelerado, são muitas notícias de uma vez só. Se tem notícias instantâneas do mundo inteiro. E o cérebro não foi preparado para receber esse turbilhão de coisas de uma vez só, porque ele precisa de um tempo para processar. Eu acho que isso faz com que a gente também se torne mais ansioso, não é não? A gente poderia dizer que é um combo, não é, Iraci? Então, nós somos encharcados de informações, muitas vezes desnecessárias. Em tempos de redes sociais, a gente tem a impressão que a gente está sempre atrasado, ou seja, nós somos sempre devedores, porque a gente tem que olhar inúmeros, é só a gente permitir que a gente entra nesse ciclo. Inúmeras mensagens pelas plataformas e pelas redes sociais. Se por acaso eu deixo de responder alguma daquelas mensagens, a sensação é que eu estou deixando de cumprir com uma obrigação absurda. Então, hoje a gente vê as pessoas, a maioria delas, presas a uma tela imprescindível. Nós não estamos aqui falando que a gente hoje poderia viver de outra maneira, porque nós estamos vivendo mundos modernos e na contemporaneidade. Tudo que é demais faz mal, né? É importante. Só que a gente perde a noção do equilíbrio, quer dizer, a gente perde o equilíbrio no uso de ferramentas tão importantes. Dosar, né? A gente não consegue dosar. Então, hoje, a nossa vida moderna, a nossa vida contemporânea, era exatamente disso que só para complementar o pensamento de Joana, na modernidade, na contemporaneidade, em tudo que o mundo externo traz, e isso, nisso está incluído exatamente essa questão da rede social, faz com que a gente fique em permanente movimento, sem conseguir descansar, olhando o tempo todo para fora, sempre achando ou entendendo que alguma coisa está faltando, por isso a insatisfação.
Nós estamos sempre com aquela sensação de que as coisas não acontecem, alguma coisa está faltando, de maneira geral, olhando para fora. Mas o que está faltando efetivamente é o olhar para dentro. Com certeza, com certeza. E isso vem disparando, acionando inúmeros transtornos que vão nos afetando emocionalmente de todas as formas, através das tristezas constantes, dos medos, da síndrome de pânico, depressão, entra por outros transtornos também que são bem pesados, né? Levando a pessoa numa apatia pela vida, Eu porque é um diria que vazio. indiferença até, né? Sim, porque a vida não tem nada que preenche, nada que satisfaz, nada que faça com que eu fique bem, mas aquele vazio está ali. O que é que está trazendo esse vazio? Lembrando novamente, Joana de Ângeles, nós Uhum. estamos precisando dar sentido, significado e propósito para a vida. Com certeza. Quando a vida não tem sentido, não tem significado e não tem propósito, do lado oposto chega o vazio. O que é a minha existência? Uhum. Por que e para que eu estou aqui? Qual é a minha meta maior? Quais são os objetivos da minha existência? Por que nos sentimos tão perdidos diante da vida? Talvez devêssemos mudar a palavra, porque a vida é a vida que segue, é a vida do espírito, mas por que nos sentimos tão perdidos na existência? O que é que está faltando efetivamente? Se nós, que somos espíritas, sabemos que a vida continua, que nós temos múltiplas existências, que a vida material é um intervalo muito diminuto, muito pequenininho na vida maior desse espírito imortal que somos, por que ainda nos sentimos tão perdidos e tão seduzidos pelos apelos do mundo externo? Por que os cheiros, os sabores, as luzes e tudo que o mundo traz ainda são tão sedutores? Totalmente, né? Porque a gente sabe que o procurar fora nunca vai preencher o que você tem dentro, porque não é dentro do corpo, é a alma, né? Que grita por movimentos mais significativos. E aí a gente vai passando por uma gama onde vai havendo uma transformação enorme nos relacionamentos das pessoas. Porque as pessoas vão em busca de um relacionamento para que o outro lhe faça feliz. Exatamente. Então, eu preciso sim oferecer ao outro aquilo que está cheio em mim e que falta nele. E o outro, a mesma coisa. Só que as pessoas não pensam com esse vai e volta, né? Pensa o seguinte, o outro tem que me fazer feliz. Eu amo o outro e eu quero ter o controle sobre o outro. Eu quero Exatamente. possuir o outro para que o outro me satisfaça e o outro me sirva. E os relacionamentos eles estão ficando vulneráveis demais, soltos demais. Então a gente não encontra madureza nos relacionamentos. Você já percebeu isso? Exatamente. Acontece que chega para a gente com muita recorrência nos consultórios as questões dos relacionamentos conjugais, afetivos, sejam eles quais forem. Uhum. E a gente percebe que a inconstância ela é muito recorrente também. Uhum.
Então, o que parece que muitos de nós estamos conseguindo investir pouco no relacionamento. Porque relacionamento é um investimento mútuo. A gente costuma brincar que relacionamento afetivo não pode funcionar como CD de um lado só. Precisa ser como aquele vinil antigo que toca dos dois lados. Uhum. Porque você estava falando de complementaridade. Complementaridade não quer dizer eu preciso do outro para que o outro dê para mim aquilo que falta em mim. Vou exemplificar. Eu só fico bem e segura se eu tiver alguém do meu lado. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Porque se eu não consigo ficar bem sozinho ou bem comigo mesma, e eu só me sinto segura se tiver alguém ao meu lado, existe alguma coisa que eu não estou percebendo. Ou seja, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com o outro também. Exatamente. Porque não é por aí, né? Então, a necessidade que há ali de se autoconhecer, de estar bem consigo mesmo, se sentir bem, porque o cordão umbilical ele é cortado quando nasce e a gente não liga mais o cordão umbilical em ninguém. Uhum. Nós nos unimos numa relação conjugal, mas continuamos sendo espíritos de individualidades. Exatamente. E aí a gente percebe que também existe uma crença equivocada de que a gente se une a um outro ser porque colocando a responsabilidade nesse outro ser pela nossa felicidade. Uhum. Então, nós nos enchemos de expectativas diante daquele ser que está se aproximando para viver com a gente, né, conosco ali. Então, a gente coloca todas as expectativas e possibilidades de segurança e felicidade numa outra pessoa. Não é nem justo. Porque aí, Claro se que aquela outra pessoa não é capaz de trazer para mim o que eu espero, eu me frustro, e se eu não tenho a maturidade psicológica necessária, que vem do meu autoconhecimento, para reconhecer que aquilo que eu queria do outro é o que eu queria, mas não é o que o outro pode me dar, nós teremos problemas. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Se a gente só dá aquilo que a gente tem, a gente precisa começar a avaliar o que é que eu busco no outro. Um companheirismo, parceria, apoio, dos dois lados tem que haver isso, né? Para que nenhuma das partes se esvazie. Porque a pessoa que só dá, só serve, e não há ali uma soma de atitudes, uma soma compromissada, a gente se esvazia. Além do vazio existencial que a gente já tem, a gente se esvazia de tudo aquilo que a gente teria para oferecer para o outro. Ainda existe um agravante nessa história, né? Que quando eu começo uma relação de muita doação sem me perceber, sem saber o que está acontecendo, dependendo da maturidade daquele que está chegando para viver junto comigo, para partilhar comigo a existência, ele vai ficar muito acostumado também a só receber. Uhum. Nossa vida é construída por hábitos. Então, se uma relação começa onde eu entendo que eu preciso me doar inteiro, porque muitas vezes a gente faz sem perceber, claro, de maneira geral, de forma inconsciente, eu me dou inteiro porque eu preciso tanto ser aceita, eu preciso
tanto ser amada, eu preciso tanto receber ou entender que estou recebendo aquele amor, que eu me coloco numa posição de servidora exclusiva. E aí eu adoeço a minha relação. Com certeza. Eu torno a minha relação muito unilateral, ou seja, eu dou o tempo inteiro e não recebo. O que vai acontecer ao longo do tempo? Esse que vai dando e vai se esvaziando, uma hora poderá se cansar. Com certeza. E uma outra situação que acontece com muita frequência, com muita recorrência nas relações afetivas, é a dificuldade de comunicação. Eu não sei falar e o outro não sabe ouvir, e vice-versa. Porque não há diálogo, começa a haver somente cobranças, e numa relação onde existe cobrança, ninguém gosta de ser cobrado de nada. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Né? A gente tem que ser autossuficiente para compreender que amar é acolher, apoiar, incentivar, servir também, mas de ambos os lados. Quando não há essa relação homogênea, aí há um distanciamento maior ainda, porque começa-se com cobrança. Toda vez que começa uma cobrança num relacionamento, ao invés de trazer o outro para mais próximo de mim, eu faço o quê? Eu estou empurrando o outro para distante. Não é isso? E isso traz muito desgaste, Uhum. muito vindo dessa falta de comunicação. Eu não aprendo a falar do que está me desagradando, das minhas questões. Muitas vezes, por conta dessa impossibilidade, coisas pequenas vão se sobrepondo. Porque já reparou, Iraci? Quando é uma coisa grande, não tem jeito, a gente, de maneira geral, fala. Mas a questão é que, no desgaste das relações, não são as coisas grandes que impactam, são as pequenas, que vão uma se gota já transborda um que vão copo. se sobrepondo umas sobre as outras, e aquele copo vai, como você está usando a analogia, né, do transbordamento, aquele copo vai se enchendo gota a gota. E eu não percebo que não estou conseguindo falar daquilo. Isso vem das duas partes. Um não fala e o outro também não. Ou, às vezes, um só fala e o outro tem baixíssima escuta. Com isso, o diálogo não se estabelece, nós não conseguimos falar daquilo que é importante para a relação. Para além de que, se algumas coisas começam a ser ditas, se eu não me conheço, se eu não me entendo e começo a nutrir por mim um autoacolhimento, não é? Trazer para mim um autoacolhimento, uma autoaceitação e um auto-perdão, eu vou achar que o outro está sempre numa posição de criticar apenas e eu não vou conseguir ouvir. É isso. É claro que tem outras facetas nessa história da crítica, mas talvez a gente possa falar daqui a pouco. Daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso e voltamos já já. Não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre os inúmeros transtornos que assolam a humanidade e como isso reflete nos relacionamentos afetivos, que hoje a gente sabe que está muito complicado, qualquer tipo de relacionamento, não é? E, lógico, para falar sobre isso, para bater um papo gostoso aqui com a gente, nossa convidada de hoje é a Jane Angelice. Jane, os relacionamentos estão
mais complexos pela falta de entrosamento, de intimidade, eu digo. Não é intimidade física sexual, eu acho que essa já passou até do limite, mas eu digo a falta de intimidade nas emoções, nos sentimentos, de conhecer aquele que eu estou me relacionando, quais são os valores, as crenças, como somar, como crescer. Então, eu acho que está havendo um esfriamento nas relações. Ela passa a ser sexo e pronto, acabou. O resto são mensagens, conversa distante e nada que se aprofunde numa relação. Não é essa a sensação que nós temos? O que nos parece, não é, Iraci, é que estamos vivendo um momento de muito individualismo. Total. E o individualismo vem associado àquela mazela que os espíritos falam para nós, dessa categoria, se é que a gente pode dizer assim, categoria evolutiva de espíritos habitantes de planetas de prova e expiações, que é o egoísmo. Eu né? já falo diferente dessa Diga. categoria de espírito de porco que a gente ainda é. Certamente, mas nós somos seres ainda muito marcados pelo egoísmo, não é? E parece que cada vez mais individualistas mesmo. Então, quando a gente estava falando no primeiro bloco do investimento, o primeiro investimento que eu tenho que fazer é em mim mesma, quando eu estou falando de autoconhecimento. Mas eu também tenho que fazer um investimento numa relação. E a gente, quando está falando de vida a dois, a gente pode dizer que tem um parceiro, o outro, e tem a própria conjugalidade. E é essa conjugalidade que está deixando de ser vista, porque é como se cada um pudesse viver, mesmo entendendo que está numa relação conjugal, mas cada um viver a sua própria vida. O que isso quer dizer? Eu não quero abrir mão de nada e, sabe, não existe construção sem sacrifício. Com certeza. Entendendo o né? sacrifício, na sua palavra, como um ofício sagrado. Sagrado ofício. Quando eu estou numa relação e as duas pessoas estão dispostas a construir, nós vamos abrir mão de algumas coisas, é preciso algum nível de sacrifício. O que não quer dizer que eu tenha que deixar de ser quem eu sou. Mas é importante, porque se eu não entendo que é preciso, de parte a parte, fazer algum sacrifício, nós não vamos construir. De jeito nenhum. Se o egoísmo... Eu não falo nem sacrifício, eu falo esforços. Porque tudo na vida, tudo requer esforço. Sair da comodidade. A gente não consegue chegar a lugar nenhum sem um mínimo de esforço. Só que nos parece que hoje nós, ou muitos de nós, nós não estamos dispostos a fazer esse esforço. Parece que é mais fácil, assim, não deu certo, separa. E pronto. E a falta de compromisso, de responsabilidade, ela está sendo muito grande, né? Hoje temos informações que a adolescência passou a ser até 29 anos. Quando Adolescência, a gente pode dizer, né? Não, se o meu filho falasse que mãe, eu estou com 29 anos, eu ainda sou adolescente, eu estapeava ele ali mesmo, vira homem de qualquer jeito agora, meu filho. Porque, pô... Se toca, né? Agora, se a adolescência vai até 29 anos, quando é que eles vão virar adulto? Exatamente. Quando tiver coroa? Exatamente. Tanto que a gente, no passado, falava da meia-idade, da mudança que poderia acontecer, e hoje a gente está vendo que a gente precisa largar algumas faixas, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito diferente. Mas, sabe, Iraci, acho importante a gente trazer um dado
que hoje está vindo muito, a gente vê as estatísticas, as coisas acontecendo, isso está ligado ao egoísmo que a gente estava falando, que é a questão do sentido da noção de propriedade. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Nós ainda nos sentimos proprietários do outro. Com certeza. Então, não só daquele objeto que a gente tem, ok, a gente é dono, pode ser dono do carro, dono da casa, do livro, da roupa, seja do que for. Só que a gente está estendendo a propriedade aos seres humanos. Sem querer ter responsabilidade e sem ser compromissado. E hoje Diga-se a de gente está passagem. vendo que, por conta dessa imaturidade, os parceiros estão sofrendo muito. Tanto quem é agredido, como também o agressor. Porque Uhum. há dor em todo lado. Mas só que a gente está vendo que existe um nível cada vez maior de violência doméstica. A gente está vendo que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito grande. Aí a gente pode dizer, isso sempre ocorreu? É possível que sim, que sempre tenha ocorrido. Só que hoje as coisas estão, como tudo no mundo, muito exacerbadas, muito exageradas. Muita violência doméstica por causa daquele ser selvagem que ainda habita dentro de nós. Exatamente. E isso em qualquer faixa de situação socioeconômica, de cultura, de sociabilidade, de tudo, tudo. Qualquer faixa, a violência doméstica está absurda. Quando não física, a gente sabe que a verbal, que é um verdadeiro punhal, né? Então, tem a física e tem essa que você está falando, que é a verbal, que a gente pode chamar de violência emocional ou violência psicológica. Existe um Sim. nível de violência que ela é muito sutil. Exato. E que acontece muitas vezes é quando o parceiro ou a parceira é mais recorrente do gênero masculino para o gênero feminino, de que quando esse gênero masculino vive o tempo todo desqualificando aquela mulher que vive com ele. Então, é uma desqualificação em todos os níveis. E que geralmente eles dizem amar profundamente. Eles dizem que amam profundamente, mas é como se eles pudessem controlar aquela situação por meio da desqualificação, dessa violência Tem psicológica. Tem que rebaixar o outro para que eu possa me exaltar, né? Exatamente. E com isso ele controla, assume o controle daquela situação e aquela mulher se vê incapacitada diante da vida. Então, muitas vezes é voltada para o aspecto físico, essa violência é voltada para o aspecto físico, muitas vezes é voltada para os atributos intelectuais, ou seja... Quando não fica ouvindo sendo chamada de burra toda hora. Exatamente, por causa disso que eu estou falando, do atributo intelectual, porque desqualifica em todos os sentidos. Às vezes, inclusive, a mulher, porque ela não, por algum motivo, não organizou a casa do jeito que deveria, não deu conta das coisas ainda hoje entendidas, já está mudando, felizmente, né? Entendidas como atribuições do gênero feminino. E aí, nesse nível de situação, a mulher ela vai cada vez mais se encolhendo. E o que é pior nessa situação? Ela não percebe. Ela não percebe que isso está acontecendo. Ela não entende. O outro é genioso, o outro é nervoso. Ela justifica até. Ela justifica de todas as formas para não olhar a violência que está sofrendo. Exatamente. Então ela fica incapacitada diante da própria vida. Isso está acontecendo de forma
mais recorrente do que nós gostaríamos. Então, chega nos consultórios mulheres com muita dor, Com certeza. sem saber Pela- como se movimentar É. naquela situação. E é mais interessante que existem mulheres que nem percebem que estão submetidas. Não, e quando a gente fala buscando mostrar o que ela está passando, olha, você está sendo torturada psicologicamente, você está Exatamente. sendo violentada psicologicamente, você está sendo abusada psicologicamente. Fala, não. Exatamente. Aí entra em defesa do Do seu outro, agressor. do agressor. Exatamente. Então, acho que esse é um espaço bom, Iraci, já que estamos falando dos transtornos e de como isso afeta, porque aí as mulheres entram em depressão, as mulheres começam a ter ansiedade. Eu estou falando das mulheres porque a incidência é maior com as mulheres. Então, elas começam a ter ansiedade, começam a ter depressão, e elas não são compreendidas nesse movimento, muitas vezes são olhadas pelo parceiro. Isso é uma frescura, desculpe o termo, mas isso é uma bobagem. Não, isso, você não, isso que você está fazendo não É existe. fricote, Exatamente, né? é uma histeria, é um fricote. É claro que os homens também passam por situações difíceis. A gente não está negando isso, porque senão fica parecendo que nós estamos falando, trazendo uma voz feminista para esse contexto. Não, de E não jeito é esse o nenhum. nosso não é esse o nosso objetivo. Mesmo porque tem mulheres que são extremamente Controladoras dominadoras, também. Exatamente. e que os seus companheiros, seus parceiros, têm que andar na obediência. Eu estive com uma pessoa recentemente e essa pessoa foi um grande executivo, né? Casado com uma mulher que extremamente controladora, dominadora, agressiva. Se ela pede alguma coisa a ele, seja o que for, eu quero comer em tal lugar, eu quero fazer não sei o quê. E ele não faz aquilo que ela pediu rapidamente, ela tranca a casa, tranca ele para fora, ele tem que dormir fora de casa, ele tem que dormir no carro. Isso é uma violência psicológica. Total, total. Ela faz isso direto, trancando ele para fora. Ele não tem nem a chave da casa, porque ela tranca ele para fora e ele tem que se virar, porque ela não deixa entrar de jeito nenhum. Castiga, nossa, e fica retalhando, e xingando, e tagarelando. Aí você fala, meu Deus, como assim? Que isso? Como alguém se permite ficar de joguete na mão do outro? É verdade. E, evidentemente, isso acontece também com o homem. Acontece também. Mas a incidência é maior, por isso que a gente traz. A incidência é maior com as mulheres, porque a gente ainda vive num mundo muito patriarcal. O feminicídio. A gente vive nessa história ainda muito patriarcal, ainda de predomínio das ideias masculinas, que aos poucos vem mudando. Mas nesse momento em que a gente está completamente capturado, completamente tomado por esse individualismo, por esse egoísmo, por esse apego, por essa noção de posse, de lado a lado, nós estamos completamente perdidos nos nossos relacionamentos. E por isso estamos todos sofrendo. Estamos todos doendo. Por isso que os consultórios chegam, em sua grande maioria, com queixas ligadas aos relacionamentos conjugais ou afetivos, sejam eles quais forem. E aí, como você disse, não importa a faixa etária,
E não importa a classe econômica e social. Uhum. Acontece em todo lugar. E também não importa a cultura, De porque jeito acontece em qualquer lugar onde você vá, você vai ouvir esse tipo de notícia. E o que é pior é que, na maioria das vezes, quando nós estamos falando de violência emocional e também psicológica, ela é calada. Ela é, porque é um ela não é, ela ferimento que não é não é é exposto, né? transparente, ela não é, esse tipo de situação não fica em exposição. É interno, Uhum. onde a pessoa somatiza uma grande dor emocional, se cala, se fecha, muitas vezes para não expor o outro, o seu Uhum. abusador, Uhum. naquela defensiva de que, mas daí vão começar a criticar ele, porque vão deixar de gostar dele, porque vão pegar implicância com ele. Então, eu me calo e faço cara de paisagem, como se a gente vivesse Hum. tudo bem, tudo certo. Então, Mas entre quatro paredes, o que eu poderia dizer? Se observe, observe a sua relação e peça ajuda. Se não for esse tipo de ajuda, como você diz, da exposição pública, peça ajuda para um profissional, para um especialista. vá ao centro espírita, faça um Exato. atendimento fraterno, você vai ser orientada, mas precisa compreender e aceitar a orientação, né, Jane? Buscar ajuda é uma atitude de saúde. O nosso lado doente, o nosso lado enfermo, nos deixa paradinho onde nós estamos. E existe uma coisa que acontece conosco. Mesmo com a dor, nós nos acostumamos e ficamos ali, sem fazer o movimento necessário para sair dessa dor. Uhum. Então, nós nos acostumamos até com o que é ruim. E o que é pior, chega um momento que a gente acha que aquela é a única situação possível. Exatamente. E a gente não está falando necessariamente de uma separação conjugal, mas de um aprendizado da própria relação, na medida em que a gente começa a entender o que está acontecendo. Por isso, muitas vezes, se busca também uma terapia de casais. Sim, Porque porque a pode ajudar pessoa os precisa, parceiros. porque a pessoa que é o abusador, ele também sofre com isso. Certamente. Sofre com isso porque é algo que ele não domina, acaba sendo mais forte que ele, a vontade, o desejo, ou seja, a necessidade íntima de estar superior, de estar acima, de estar humilhando, de estar rebaixando, de estar para se sentir valorizado, para se sentir importante, para se sentir superior ao outro. Então, essa pessoa também é tomada de muitas dúvidas, de muita insegurança. Imagina um de nós se sentindo ameaçado todo o tempo. Então, aquilo também vem do meu medo, das minhas experiências, de muita coisa que foi acontecendo ao longo da vida, e até pode ter também marcas de existências anteriores, onde eu posso ter sido enganado e não consegui elaborar, não consegui entender aquele processo, não consegui perdoar e fico naquela condição de estar o tempo todo sob a ameaça do engano. Então, uma pessoa muito torturada também. Com certeza. Aquele que é abusador, ele também é um torturado. Ele é torturador e torturado. Ele sofre, lógico, porque ele se torna um abusador, porque no fundo ele sabe que ele é um fraco, que ele sente medo. Então, ele faz o quê? Ele agride, ele violenta, ele fala coisas que ferem a alma
inúmeras encarnações. É aquela Exatamente. coisa, o ferimento físico, você pode quebrar uma perna, o que for, você engessou, consertou, pronto, acabou, você está andando novamente. Mas a violência emocional, a agressão emocional, a tortura psicológica, ela não, ela permanece. Uma relação não cuidada Você leva para outras encarnações. leva para as próximas existências. E é por isso que a gente fica muitas vezes nesse ciclo que não acaba. A gente encarna e reencarna no mesmo núcleo de pessoas, porque a gente não consegue acabar com essa história, não consegue romper o ciclo. É preciso atenção, é preciso autoobservação. É preciso olhar para si com muito amor, com muita generosidade. É preciso olhar para essa sensação, essa percepção de desmerecimento, de autodesvalorização e de entender que aquilo que eu estou vivendo é aquilo que eu mereço. Não é bem assim. Procure um terapeuta, procure um psicólogo. Procura ajuda. Para você se fortalecer e uma pessoa de confiança, que você possa conversar, que você possa se abrir, porque isso tudo vai te fortalecer e te preparar para as atitudes que você terá que tomar. Exatamente, preparar para as transformações que a gente veio buscar nessa nova oportunidade. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Estamos chegando ao final de mais um programa. Poxa, a vida passa rápido, né? Jane, eu convido você a deixar a sua mensagem para os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje, nessa tarde. Em tempos tão desafiadores, algumas coisas são importantes. Primeiro, olhe para si. Segundo, busque ajuda. Ajuda psicológica, ajuda espiritual. Encontre Jesus. Deixe suas mãos para Ele. Ele é o nosso amigo de todas as horas. Muito obrigada, Jane. Muito bom ter você aqui. Eu que adorei. Muito obrigada. Obrigada. E, lógico, para que você tenha uma semana de bastante reflexões, amadurecimento das suas relações, ver o que é realmente verdadeiro, o que realmente é importante, significativo na tua vida, e ter uma ressignificação, uma virada de página, se for necessário, nós deixamos aqui um super beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.